Olá, eu sou Felipe Malheiros, professor do Instituto Federal de Ciência e Tecnologia do Espírito Santo, do campus São Mateus, e vamos dar continuidade à nossa aula do curso de Máquinas Térmicas. Vamos agora, dando continuidade na parte de equipamentos e sistemas auxiliares que compõem uma termoelétrica. Nós vamos realizar hoje o balanço, né, em torre de resfriamento. A nossa termoelétrica, então, aqui, ó, a gente visualiza o condensador, que nós vamos estudar, né? Nós vamos fazer o balanço aqui na torre de resfriamento. Aqui temos a torre de resfriamento, né? E nesse balanço nós vamos aprender a calcular a quantidade de água de reposição da torre de resfriamento, a vazão de água de reposição, tá? Devido às perdas por evaporação e umidade que é retirada pelo ar, né? Então, a nossa torre, já explicamos na aula anterior o princípio de funcionamento dela, né? Vem do condensador, vai para o condensador, o ar com baixa umidade ganha umidade, sai com maior temperatura e maior umidade. Então, a gente precisa repor essa água aqui, de água de reposição da torre de resfriamento. Então, primeiro aqui está a nossa torre. Então, vamos identificar aqui, ó. Aqui a água que vem do condensador, a maior temperatura, ela resfria e volta para o condensador numa menor temperatura. O ar vai entrar por aqui, ó. Tá? Essa vazão do ar pode ser controlada pela rotação do ventilador, no caso de uma torre com fluxo induzido. Então, essa vai entrar com uma temperatura e umidade, o ar, e vai sair com uma temperatura e umidade maior. Então, nós vamos fazer esse balanço para tentar descobrir quanto que deve ser a vazão da água de reposição, tá? Então, se a gente fizer um balanço de massa, ó, o ar seco, então a massa de ar que entra é igual à massa de ar que sai, ar seco. O que é o ar? O ar é ar seco mais umidade, tá? Então, a diferença de massa daqui para cá é de vapor, de água, da umidade que é acrescentada. Então, a massa de ar que entra e sai é igual. Agora, a massa de vapor, ó, a umidade que entra em 3 e que sai em 4 são diferentes. Então, vai sair mais água do que entrou, tá? Então, fazendo um balanço de massa, quem que está entrando? Está entrando água que vem do condensador, a umidade do ar e a água de reposição, que é o que a gente quer calcular. Está saindo a água que vai para o condensador, a água gelada, e a umidade do vapor. Está saindo em 4. Então, esse é o nosso balanço de massa. Guardem aí. Então, a gente vai considerar que a vazão no condensador é constante. Então, toda a água quente que vem do condensador, ela vai água gelada para o condensador. Então, a gente vai considerar que essa vazão é igual, tá? E quem é essa água de reposição? Essa água de reposição nada mais é do que a umidade que foi acrescentada no ar, que é o que? A diferença da quantidade de massa de vapor que sai em 3 e que entra em 4. Então, a quantidade de água que está saindo aqui, menos a quantidade de água que entrou aqui, junto com o ar. Então, essa é a nossa quantidade de água de reposição, tá? Aí, de agora em diante, a gente vai precisar de alguns princípios de psicometria. A psicometria ela é justamente isso, ela estuda, estuda o ar, que é o ar na psicometria estudada é ar úmido. Ar úmido é igual a ar seco mais umidade. Então, caso você não saiba psicometria, não entenda, eu vou deixar o link aqui, que mais para frente eu vou montar a aula de psicometria e vou deixar aqui uma introdução breve para vocês entenderem o que é psicometria. Enquanto isso, eu vou inserir os conceitos, né, de psicometria, de umidade relativa e umidade absoluta, e para a gente dar continuidade. Então tá aqui, ó. A vazão de água que eu preciso em 5, ela é o quê? Ela é a vazão de ar vezes a umidade específica em 4. A vazão de ar em 3 e 4 é igual. É a mesma coisa, ó. A diferença é a umidade absoluta. Ômega aqui, ó, é umidade absoluta. Isso aqui é umidade absoluta.
A umidade absoluta nada mais é do que a massa de vapor que eu tenho dividido pela massa de ar, tá? É uma porcentagem, massa de vapor sobre massa de ar. Se eu aplicar a lei de gás ideal, eu consigo chegar aqui, ó. No link lá de psicometria, a gente mostra como é que chega aqui, tá? Essa pressão é a pressão parcial do vapor no ar. E esse P é a pressão atmosférica que o ar todo tá ali. Então, essa vazão de água de reposição vai ser a vazão de ar vezes a diferença de umidade absoluta. Essa diferença de umidade absoluta diz o que para mim? A unidade é quilograma de vapor sobre quilograma de ar seco, tá? Então, essa diferença fala para gente quantos quilogramas de vapor, né? Qual foi o saldo do quilograma de vapor por quilograma de ar seco. Tranquilo? Então, esse daqui que é o nosso cálculo da água de reposição, tá? Geralmente, a gente tem alguns equipamentos que medem a umidade relativa, né? A umidade relativa, ela é uma relação da pressão que o vapor tem na mistura, né? O vapor, a pressão atmosférica, por exemplo, o ar está a 1 atm. O ar, ele é composto por O2, CO2, nitrogênio, argônio e umidade. Cada um desses elementos tem uma pressão parcial, que somadas dá 1 atm. Então, o vapor é a pressão parcial do vapor, dividido pela pressão de saturação àquela temperatura. Então, se o ar se encontra a temperatura ambiente 27 graus Celsius, a umidade relativa é a pressão que o vapor está, dividido pela pressão de saturação a 27 graus Celsius. Isso é a umidade relativa. Ou seja, a massa, aqui ó, a massa de vapor, dividido pela massa de ar. Isso daqui era umidade absoluta. Tá? Agora, a umidade relativa vai ser essa massa de vapor máxima que cabe no ar, para aquela temperatura. Então, a umidade absoluta me fala quanto tem, e a umidade relativa me fala qual o máximo que eu poderia ter. Entendido? Então, diferença de umidade absoluta e umidade relativa. Então, a gente vai fazer o balanço de energia. O balanço de massa está aqui, ó. A gente já fez o balanço de massa, tá? Vai falar do balanço de energia. Vou fazer o balanço de energia. Então, a energia que entra tá aqui, ó. Tem que ser igual a energia que sai. Vamos termo por termo. Então, eu tenho a vazão da água que vem do condensador vezes a energia. Tá bom? Mas quem que está entrando aqui, ó? A massa de ar, tá? Que é a mesma massa de ar que entra e que sai, ar seco, vezes a entalpia do ar, não é a entalpia da água. Mais a massa de vapor, que vai junto com o ar, vezes a entalpia desse vapor. Tranquilo? Mais a vazão que a gente quer saber, de água de reposição, vezes a entalpia dessa água de reposição, que vai depender da temperatura, né? Se a gente vai entrar ela com 20 graus, 15 graus, 25. E quem é que está saindo? Está indo a vazão de água para o condensador, que é a mesma que M.1, a entalpia dessa água gelada, e quem está saindo, que é o ar úmido. Ó, isso tudo é o ar úmido. Eu tenho a energia do ar seco, mas é a energia da umidade. Tranquilo? A gente já vai mostrar como é que junta isso daí. Então, como M.1, né, é igual a M.2, eu juntei aqui, ó. Então, M.1, H1 menos H2, que nada mais é do que a energia dissipada no condensador. Tá? Como é líquido comprimido, a gente pode até trocar isso aqui, ó, por Cp ΔT, esse ΔH, que vai dar praticamente o mesmo valor. Então, aqui juntamos, né? Eu juntei aqui o ar que entra e aqui o ar que sai. Então, o ar que entra, eu tenho a energia do ar seco, mais a energia da umidade. E está saindo a energia do ar seco,
mais a energia da umidade. Essa aqui está entrando é o que a gente quer saber, essa vazão de M,5. Tá? Então, separando, lembra que a gente pode escrever que a vazão do vapor, né, nada mais é do que a umidade absoluta vezes a massa de ar? Então eu vou trocar aqui, ó, onde tiver massa do vapor, a gente coloca o quê? Ó, o ar continua, ar seco, e a massa de vapor, ela é o quê? A massa de ar vezes a umidade absoluta. Tranquilo? Então a mesma coisa aqui, ó. Em 4 a gente coloca, em lugar da massa de vapor, a gente coloca a massa de ar vezes a umidade absoluta em 4. A gente vai conseguir a umidade absoluta através da umidade relativa. Ó. Tá? A pressão de saturação a gente tem, porque a gente vai ter temperatura. A umidade relativa a gente vai encontrar a pressão parcial do vapor. Com a pressão parcial do vapor e a pressão atmosférica, a gente acha a umidade absoluta. E no lugar de M,5 aqui, ó, que é a vazão da água de reposição que a gente quer, eu troquei pelo termo que a gente já encontrou aqui, ó, que é a vazão de ar vezes o saldo de vapor que foi carreado. Tá aqui. Vezes a energia por unidade de massa. Então, eu arranjei aqui só. Então, todo mundo aqui está multiplicado pela vazão de ar seco. Tá? Então, eu não tenho mais a vazão da água de reposição nesta equação, mas eu consigo encontrar a vazão de ar seco. Então, vou isolar a vazão de ar seco aqui. Ó. Ao isolar essa vazão de ar seco, eu consigo saber qual é a vazão de ar. Tá? Para esse balanço de energia. Eu tenho a vazão, que é a vazão do condensador, da água de resfriamento do condensador, que pode ser de 50 a 120 vezes a vazão do vapor. Lembra que a gente viu isso no condensador? A questão de multiplicidade de resfriamento. A diferença de entalpia. Tá? Então, essa daqui é a carga térmica no condensador. Agora, aqui, ó, a gente pode escrever de duas formas. Aqui eu tenho a diferença de entalpia de entrada e saída do ar seco e a diferença de entalpia do ar úmido, da umidade. E aqui é o saldo da balança de energia que foi carreado. Eu vou reescrever isso de uma forma mais simples. Assim, ó. Estão vendo aqui? Aqui, ó, tudo separadinho, né? Eu vou reescrever 4 com 4 e 3 com 3. Então eu tenho aqui, ó, entalpia do ar mais da umidade. Todo mundo aqui, esse aqui é o ar úmido que saiu. Esse daqui é o ar úmido, né, com umidade menor, que entrou. Então, tem uma ferramenta, um gráfico que se chama carta psicrométrica. E lá na aula de psicometria a gente vê. Eu consigo, sabendo a temperatura e a umidade relativa, qual é a entalpia do ar úmido. Além de eu posso ir aqui na tabela do ar, ó, em 4. Eu procuro saber qual é a temperatura T4. Com a temperatura T4, eu vou saber a entalpia do ar, porque a entalpia de gás ideal só depende da temperatura. Então, e eu consigo saber a entalpia do vapor para aquela temperatura de saturação, para aquela pressão de saturação. E aí eu tenho a umidade específica. Então eu vou ter que usar duas tabelas e fazer essa conta aqui ainda, tá? Da umidade relativa. Ao invés disso, o que eu posso fazer? Ao invés disso, eu posso ir na carta psicrométrica e pegar o valor de entalpia do ar em função da temperatura e umidade relativa. Entendeu? Além de usar a tabela do ar e a tabela de vapor, eu vou usar a tabela da carta psicrométrica. Tá? Então, tá aqui como que a gente calcula essa vazão de ar aqui, ó. Tá? Então tá aqui, ó, separado, ó. Ar úmido saindo, ar úmido entrando. Aqui, ar seco mais umidade, ar seco mais umidade. Tá?
Então a gente agora vai fazer, eu vou fazer um exercício para exemplificar. Então se eu calcular a quantidade de ar aqui, ó, só eu jogar aqui, estão vendo? Que eu consigo calcular quanto que deve ser essa água de reposição. Então vamos tentar fazer uma atividade aqui bem simples para ilustrar como que a gente calcula isso daí. Eu vou fazer no Excel, que eu acho que ficou muito fácil no Excel, tá? Nossa torre de resfriamento. O ar entra, ó, ar entrando aqui, tá? E sai por aqui. Água quente, água fria. Eu quero calcular essa água de reposição. Vamos diminuir aqui, ó. Então eu vou botar aqui, ó. Quem está entrando aqui? Eu vou botar que o ar está entrando, eu vou botar aqui, ó. Ar entrando. Ar, entrada de ar. Temperatura. Aqui, ó. Pressão do ar. Temperatura. Umidade relativa, umidade absoluta e entalpia do ar. Tá? As unidades eu vou deixar aqui, ó, kPa, graus Celsius, umidade, porcentagem, né? Umidade relativa aqui, ó, quilograma de vapor por quilograma de ar seco, e entalpia, quilojoule por quilograma. Aí, ó. Vou arrumar, né? Que é só questão de costume. Todo mundo centralizado. Então, ar está entrando. Vou botar aqui, ó, 100 kPa. Vamos botar 25 graus Celsius? 25 graus Celsius. Com a umidade relativa de 40%. Aqui eu já vou indicar, ó, que é a porcentagem. Está com 40% de umidade relativa. Tá? Eu quero saber a entalpia e a umidade absoluta. Então eu vou na entalpia aqui que é mais fácil. H, entalpia, tá vendo? Do ar seco, ó, dry air. Ó, eu vou aqui, ó, PTFI. PTFI. Vou informar pressão, temperatura e umidade relativa. Facinho, né? Tá aí, ó. Vou deixar com 2 casas decimais só que tá bom. Então tá aí, essa é a entalpia. Essa entalpia não é a entalpia do ar seco, é a entalpia do ar com umidade de 40%. Então é ar seco mais o vapor. Então eu quero saber agora a umidade específica. Então, igual ômega, aqui ó, PTFI. Aqui ó, PTFI, que é a umidade relativa. Tá aí, ó. Tranquilaço, ó. Vamos mudar aqui para 30% de umidade relativa. Como é que reduziu? Né? Vai entrar aqui em 30 graus. Tranquilo? 25 com umidade relativa de 35. Tá aí. Vamos deixar assim. Então, eu vou copiar todo mundo aqui, ó. Essa é o ar que está entrando. Vamos agora ver o ar saindo aqui, ó. Ele vai sair... Eu vou botar aqui, ó. Aqui. Né? Então... Aqui, ó. Então, a pressão atmosférica é a mesma. Vou deixar 100 kPa. Tá? Ah, mas a pressão atmosférica não é 100 kPa. É 101,325. Tá bom, beleza? Tranquilo? Sempre tem, né? 101,325. Tá? Tem os enjoados de plantão. Então,
Então, vai sair uma temperatura maior, concorda comigo? Então, nós vamos botar aqui. Vamos supor que saia a 35, para a gente fechar aqui, ó. 35. E a umidade, a umidade relativa ela vai aumentar. E a gente quer, como a gente vai aqui, ó, no sistema de distribuição, vai ser na forma de spray, esse borrifamento, por causa de bocais, essa umidade vai aumentar muito. Então, quanto menor essas gotículas, maior a gente vai conseguir que seja umidade relativa. Por exemplo, 100%, tá? Mas dificilmente chega a 100%, pode chegar. Nós vamos deixar aqui em 90%. Tranquilo? Então aqui, ó, tá pegando essas informações e entalpia pegando essas informações. Essa entalpia, lembrando, essa entalpia é o quê? É a entalpia do ar úmido. Show? Tá, então vamos aqui agora. Essa água tá entrando aqui, ó, lá no condensador. Vamos supor que o condensador esteja a pressão de 10 kPa, né? Então vou botar aqui, ó, pressão do condensador. Vai estar 10 kPa, tá? Então lá o vapor vai estar a temperatura de saturação. Então igual a T sat da água, é o vapor, né? Para a pressão aqui, ó, de 10 kPa. Vou jogar isso para cá. Aqui, T saturação lá, né? Aqui em graus Celsius. Então essa aqui é a temperatura lá. A água, ela lembra que a gente tem valores estimados que ela sai com ΔT abaixo dessa saturação? Então vamos botar que essa água quente aqui, ó, ela está entrando aqui, eu vou botar aqui, ó, água do condensador, água do condensador. Ela vai entrar a uma temperatura, né? Vou botar a temperatura de saturação menos 10 graus abaixo, né? Vai ser então igual essa temperatura aqui menos 10. Entendido? Então essa é a temperatura aqui no condensador, tá? Essa vazão, nós vamos estipular uma vazão aqui. Vou botar uma vazão de 2. Vamos botar um trocador de calor que tem a multiplicidade de 150, né? Então se eu pegar aqui essa vazão vai ser igual a vou botar 120 vezes uma vazão de um ciclo a vapor, que vai dar, vamos botar 7 kg por segundo, tá? Então tá aqui, ó, quilograma por segundo. Aqui é graus Celsius. Tranquilaço? Então aqui, ó, vazão máxima. Aí. Vazão, mas o que eu preciso aqui? Preciso da entalpia, né? H, quilojoule por quilograma. Então essa entalpia aqui, ela vai ser igual, né? H de T, eu vou aproximar de líquido comprimido, né? HTX da água. Então essa temperatura com título 0, né? Aí. Agora, ó, organiza, arruma. Eu vou pegar aqui, ó, e vou fazer água, essa água aqui, água para o condensador. É a água gelada que vai para o condensador. Vamos supor que o ΔT no condensador seja de 12, né? Então vai ser vamos botar de 12 graus, vai ser a temperatura quente menos 12, né? ΔT da água de resfriamento. Tá aqui, ó, tá entrando a água gelada a 23 graus Celsius.
tá? Número, 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 número. Aí. Essa entalpia aqui, ó, essa vazão é igual, né? A vazão dos dois são iguais. Então essa entalpia aqui ele pegou na temperatura de 23. Tá aí, show de bola. Eu preciso agora de que eu tenho aqui o ar, né, com umidade, água que entra, água que sai, água de reposição. Água de reposição. Então, essa água de reposição, ela vai vir numa temperatura de quanto? Vamos supor que a gente puxa a temperatura ambiente. Como a nossa temperatura ambiente está 25 graus, vou botar aqui 25 graus Celsius, né? Então, vai ser isso aí. Eu vou calcular a entalpia, tá? Igual H de Tx da água. Vou aproximar de líquido comprimido, né? Temperatura com título 0. Aí, ó. Não, aqui é kJ por quilograma. Vou deixar duas casas aqui também. Pronto, meus dados estão prontos aqui. O que eu tenho que fazer agora? Agora eu vou calcular, né, quanto que tem que ser a vazão de ar. Tá bom? Vou pegar aqui, ó, nossa equação, ó, tá? Lembra dela aqui? Então vou botar aqui, ó, vazão de ar. Vou calcular. Essa vazão de ar, ela vai ser igual ao quê? Igual a vazão da água, aqui ó, M.1, tá? Vezes H1 menos H2. H1 menos H2. Aí, dividido por... aqui, ó, isso daqui é a entalpia do ar seco mais umidade, que é o que a gente fez aqui, ó, a nossa H4. Menos... Repararam que essa parcela toda aqui é esse H? Eu estou usando uma tabela só. Menos a entalpia de 3. Aqui. Menos essa diferença de umidade específica, que é ômega 4 menos ômega 3, vezes a entalpia de 5. Tranquilo? Então tá aí, ó. Tá aqui, ó. Quilograma por segundo de ar. E quanto então que é a minha vazão da água de reposição? Vamos calcular. Estão enxergando aqui, ó? Então tem aqui, ó. Você vai calcular uma vazão de ar. Agora eu vou calcular a vazão da água de reposição, ó. Água de make-up. Make-up. Aí, ó. Vai ser igual a vazão de ar que eu encontrei vezes a diferença de umidade específica, ó, que é ômega 4 menos ômega 3. Aí, ó. Quilograma por segundo. Entendido? Tranquilo, né? Bem simples. Aqui, ó, por exemplo, vamos supor que essa umidade relativa do ambiente seja alta, né? Vamos botar 50%. O que vai acontecer? Ó? Tá vendo? Altera todas as células já, ó, apesar da maior vazão de ar, tá? Se a gente vai para um ambiente onde a umidade é muito seca, por exemplo, você está lá em Brasília, a umidade lá gira em torno de 20%, 15%. Vou botar aqui, ó, 15%. Com a temperatura ambiente lá em torno de, pode ser no inverno, vamos botar 21 graus. Entendido? Então você consegue calcular a água de reposição. Mas a gente precisa calcular a vazão de ar. Como que a gente controla essa vazão de ar? Essa vazão de ar você pode controlar através da rotação do ventilador. Tá? Geralmente vai ter um inversor de frequência, sistema de controle, que você controla a rotação do ventilador. Tá? E controlando a vazão do ventilador, você chega na vazão de ar necessária e você aciona a bomba, controlando a vazão da bomba da água de alimentação.
Tranquilo? Bem simples, né? Vou fazer um próximo exercício, no próximo vídeo, onde a gente faz o acoplamento do condensador com a torre de resfriamento, tá? Aqui também é possível vocês fazerem isso daqui no ES, tá? Eu vou abrir aqui, ó, no ES, eu fiz o seguinte lá, ó. Eu montei uma carta psicrométrica lá, para vocês terem noção, tá? Ah, uma coisa, quando eu fiz em outro software esse exercício, os valores da entalpia aqui, ó, tá vendo aqui, ó, tá no 26, vou voltar pro valor lá, 35 e temperatura de 25. Esse valor de 42,66, ele tá dando diferente, tá? Se você pegar a entalpia do ar e somar, pegar aqui, ó, esse valor aqui, entalpia do ar, mais a umidade absoluta vezes a entalpia do vapor, somar, pode dar diferente desse valor, porque você usou uma referência, uma tabela diferente. Só que quando você fizer, mesmo por mais diferente que você acha, aqui e aqui, quando você fizer a diferença de um para o outro, dá o mesmo valor. Porque a energia, o importante é a diferença de energia. A energia no estado ela pode ter diferentes referências, tá bom? Então aqui, ó, eu vou pegar aqui, ó, tem aqui o que eu montei, minha carta psicométrica. Carta psicométrica, eu salvei aqui, vou abrir aqui no ES. Tá? Na aula de psicometria eu vou mostrar como é que usa a carta psicométrica. Alguns de vocês já sabem, muito usar na refrigeração. Só para ilustrar como que é feito aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? Tá aqui, ó. Eu entro aqui, essa aqui é a carta psicométrica. Eu entro com valor, a nossa temperatura lá era 25 graus Celsius, umidade relativa de 0,35. Mando calcular e ploto aqui, ó. Tá vendo? Então eu tenho aqui, ó, a entalpia, ó, valor de entalpia, umidade relativa, umidade absoluta, tá? Aqui, ó, a pressão atmosférica é 100, umidade de 30. Então eu consigo achar meus parâmetros do ar aqui, o ar úmido, né? Então no ES, também é possível fazer lá tranquilo. Beleza? Então, pessoal, então aí esse é o balanço na torre de resfriamento. Tranquilo?